Boa tarde! Vocês podem fazer melhor do que isso. 1, 2 e boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Quero agradecer ao pessoal da Multi pelo excelente evento, porque o evento tá bom demais, verdadeiro ou falso? Tá bom demais, né? Show de bola. Quem é de Minas aí? Levanta a mão. Cadê os mineiros? Muito bem. Pessoal, meu nome é Nicolas Bueno e hoje eu trouxe para vocês o tema como reduzir os cancelamentos no seu provedor de internet nesse ano de 2023, onde está tudo tão incerto, tudo tão concorrido. Tem alguém que quer reduzir cancelamentos aí? Sim ou não? Não ouvi. Querem reduzir cancelamentos? Sim ou não? Viu como o incentivo funciona? Pensamento bovino para vocês, escuta só. Muito bem, redução de cancelamentos, turbinando a lealdade dos clientes. Vamos nessa, time! Vamos nessa! Bom, meu nome é Nicolas Bueno. Nos últimos 12 anos da minha vida, eu dediquei literalmente toda a minha carreira profissional a ajudar mais de 1.200 provedores a crescerem mais rapidamente. Tem alguém aí que assiste os nossos vídeos no YouTube e no Instagram, sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Muito bem. Então, galera, o objetivo da minha vida profissional tem sido ajudar provedores como vocês a acelerar o crescimento das suas empresas, aumentando as vendas e reduzindo os cancelamentos. Legal? Certo? Então, vamos começar essa nossa palestra falando sobre lealdade. Afinal, nós queremos aumentar a lealdade nos nossos clientes. O que é lealdade para vocês? Existem várias definições sobre o que é lealdade. Algumas são mais teóricas, outras são mais práticas, mas eu quero mostrar para vocês aquela da qual eu mais gosto. Lealdade é o quanto uma pessoa está disposta a sacrificar em prol do relacionamento com outra pessoa. Lealdade é o quanto uma pessoa está disposta a sacrificar, fazer sacrifícios pessoais em prol de um relacionamento. E como dizia um cara muito importante, que não sou eu, um cara chamado Simon Sinek, que fez o Golden Circle, muito legal esse cara, quem não conhece, procure saber mais. Ninguém vai amar a sua empresa antes dos seus colaboradores. Verdadeiro ou falso? Agora já ficaram pensativos, você viu? Pois é. É o seguinte, ninguém vai amar a sua empresa antes dos seus colaboradores. E lealdade nada mais é do que o quanto a gente está disposto a sacrificar em prol de algum relacionamento que nós tenhamos. Esse relacionamento pode ser entre duas pessoas? Pode. Pode ser entre uma pessoa e uma empresa? Pode. Então, se nós queremos aumentar a lealdade dos nossos clientes, o que a gente está falando aqui num português mais simples é o quê? Nós queremos que os nossos clientes, mesmo que a concorrência cobre mais barato, mesmo que dou 3, 4, 5 meses grátis, mesmo que me apareça um aí com R$ 49,90, 500 mega nos 6 primeiros meses, mesmo com tudo isso, nós queremos que o cliente fique com a gente. É ou não é, time? Isso é lealdade. E é por isso que a lealdade é tão importante, porque se o nosso cliente for leal a nós, se o nosso cliente for realmente fiel à nossa empresa, aí, meus queridos e minhas queridas, o que acontece é que não é qualquer 10, 20 reais na mensalidade que faz o cliente pular fora. E é muito importante que vocês prestem muita atenção nessa palestra. Quem quiser tirar foto, pode tirar foto. Quem quiser gravar, pode gravar. Tá tudo certo, galera. Por quê? Porque a briga de preços está ficando cada vez pior. Sim ou não? Vocês sofrem com briga de preço na cidade de vocês? Pensamento bovino. Pois é, briga de preços. Como é que nós fugimos disso? Tendo mais clientes leais do que a nossa concorrência. E quanto mais rápido nós conseguirmos transformar simples clientes, pessoas que apenas pagavam o boleto, em clientes realmente leais, em clientes que não trocam a nossa empresa por praticamente nada, mais rápido nós vamos reduzir os cancelamentos. Agora, ouvindo isso assim na palestra, parece bonito, não parece? Sim ou não? É fácil de aplicar isso aqui na empresa? Sim ou não? Mas hoje, eu garanto que vai ficar muito menos difícil. Será que hoje você está conseguindo criar uma equipe realmente leal ao seu provedor? Esquece o cliente por um instante. Vamos esquecer o cliente. Vamos pensar na equipe. Hoje, será que para a maior parte dos seus colaboradores, a sua empresa é apenas um emprego? Ou será que para a maior parte dos seus colaboradores, a sua empresa é uma parte importantíssima do projeto de vida dessas pessoas? O que vocês acham?
Só vai ter boi pensando na palestra aqui. Pois é. Então, olha só. A verdade é que se para os seus colaboradores a empresa for somente mais um emprego, inevitavelmente, para os clientes, a sua empresa será apenas mais um provedor de internet. E aí, não faz sentido ficar com você como cliente, né? Se na concorrência tem uma internet por 10, 15, 20 reais mais barato. E tem cliente que troca por 10 reais, não tem, gente? E muito, sim ou não? Pois é. Isso significa que nós precisamos melhorar, sim, a nossa habilidade de transformar os nossos clientes em clientes leais. Mas isso não começa nos clientes, começa nos colaboradores. Por quê? Porque se eles forem leais à empresa, eles vão conseguir fazer com que os clientes também sejam. Beleza, pessoal? Então, como é que nós conquistamos a lealdade da nossa equipe? Olha que louco, chegamos aqui para falar de redução de cancelamentos e estamos falando de equipe. Por quê? Porque não tem como você reduzir os cancelamentos se a sua equipe não quiser muito reverter cada cancelamento. O fato é o seguinte, muitas vezes o cliente chega na empresa, seu provedor, pedindo para cancelar, e muitas vezes a gente fala assim, oi, bom dia, eu quero que vocês tenham retirar os equipamentos aqui em casa. Claro, senhor! Que nós podemos retirar os equipamentos? É ou não é mais ou menos assim, gente? É ou não é assim? Pois é. Isso é um grande problema. Então, vem comigo. Como é que nós conquistamos a lealdade da nossa equipe? A gente vai trabalhar com duas principais ferramentas. A primeira delas são metas. O que é uma meta, Nicolas? Uma meta nada mais é do que um desafio que tem um número e uma data. Pode ser um desafio recorrente, por exemplo, garantir 500 vendas por mês, ou garantir no máximo 200 cancelamentos por mês, né? Ou pode ser um desafio que tem começo e fim. Por exemplo, implementar a nova régua de cobrança na empresa a partir do dia X. Não é uma coisa que você vai fazer todo mês. É uma coisa que a partir daquele dia vai estar rodando. Verdadeiro ou falso? Vai mexer na régua de cobrança todo mês? Imaginou o caos já? Pois é. Então, pessoal, moral da história. Nós vamos precisar criar metas. Levante a mão bem alto aqueles de vocês que já trabalham com metas em todos os setores da empresa. Não é só no comercial ou nos técnicos. É em toda a empresa. Levanta a mão bem alto que eu sou cegueta. Mais alto! Dá para contar acho que nos dedos. Não tem 10 pessoas aqui que trabalham com metas em todos os setores. E quem já trabalha com meta em algum setor, mas nos outros não? Agora é a vez de vocês. Levanta a mão! Ah, mais alto! Lembra que o palestrante é cegueta. Show! Legal! Beleza, galera! É o seguinte, como vocês podem ver, principalmente a galera lá de trás consegue ver todo mundo, tem muita pouca gente trabalhando com metas. É ou não é verdade, galera? Isso é um problema, porque olha só, se você não tem uma meta para cumprir, o que você vai fazer das 8 às 6 da tarde é cumprir o seu contrato de trabalho. Vou repetir. Se você não tem uma meta para cumprir, um desafio que você tem que ter todo santo dia, para te motivar, para te guiar, e para que você consiga acompanhar ao longo do tempo, se você é atendente, você é vendedor, você é técnico, você é da cobrança, você é gestor ou gestora, se você não tem um desafio para você acompanhar sempre, se o seu trabalho está ficando melhor ou pior ao longo do tempo, muito facilmente você entra numa coisa chamada zona de... Não ouvi. Zona de... E essa zona de conforto é uma zona na qual muitas pessoas na equipe estão hoje. Verdadeiro ou falso, meus queridos? Pois é. E aí o que acontece? Briga de preços. Aí o que acontece? Rotatividade alta. Aí o que acontece? Uma equipe que às vezes não dá o seu melhor todo santo dia. E às vezes você tem que falar uma vez para fazer a coisa, 2 vezes para fazer a coisa, 10 vezes para fazer a mesma coisa, e as pessoas não fazem. Parece que você fala chinês ou russo. Algum de vocês sente que fala russo com seus colaboradores, sim ou não? Você pede 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí você tem que pedir a 5ª vez. E ter a paciência de pedir a 5ª vez. Certo? Então, moral da história. Se a sua equipe trabalhasse com metas em todos os setores, um desafio em número, não vários, né? Mas desafios em números, desafios que podem ser medidos, desafios que motivam e dão um norte, deixam claro o que é prioridade. Eu posso garantir para vocês
que a empresa de vocês estaria muito mais à frente se vocês já estivessem fazendo isso. Porque, gente, eu não contei aqui na sala 10 pessoas que já têm metas em todos os setores. Levanta de novo que eu vou contar, por favor. Todos os setores, quem já tem meta, manda a mão. 1, 2, quem mais? Ah, deve ser da mesma empresa. Conta um, será? E agora? 2, 3, 4. Olha o Seguinha tá contando. 5, 6, 7, 8, 9. Tá, não chega a 20 pessoas. Se chegar a 15 é muito. De quantos aqui nós estamos nessa sala, será? Entenderam, pessoal? E aí, se você não tem uma equipe que trabalha com metas todos os dias, significa que você não deixa claro para as pessoas o resultado que você espera delas. Pergunto para vocês, é ou não é bem diferente você ter um colaborador que vai trabalhar todos os dias para atender clientes no telefone e no WhatsApp, e um outro colaborador do mesmo setor que vai trabalhar todos os dias para bater meta? É ou não é bem diferente, sim ou não? Um técnico que vai todos os dias para cumprir o seu contrato de trabalho, para instalar a internet. E outro técnico que vai trabalhar todos os dias para bater meta. É ou não é bem diferente, meus queridos e queridas? E se vocês sabem disso, por que vocês não têm metas hoje? Certo? Então assim, ó, o primeiro passo para você conquistar a lealdade da sua equipe é você desafiar as pessoas a serem melhores todos os meses. E eu não conheço forma melhor de você começar esse processo todo do que implementar metas em todos os setores. Ok? E aí, galera, quando eu falo de metas, eu não estou falando necessariamente de comissão, premiação. Esse é o próximo passo, os incentivos financeiros e psicológicos que nós vamos ver agora. Ô Nicolas, me dá um exemplo de meta que eu podia ter na minha empresa. Cara, levanta a mão, por exemplo, quem já tem uma meta de reincidência, presta atenção. Levanta a mão, quem já tem uma meta de reincidência de atendimentos de suporte. Levanta a mão. Mais alto. Umas 10 pessoas. Agora, pode baixar. Levanta a mão agora, quem já tem uma meta de reincidência de ordens de serviço de suporte. Bem alto. Cri, cri, cri. Ó, lá atrás tem uns perdidos lá. Oi. Legal. Certo? Gente, estão vendo? Vocês acreditam que é importante reduzir a reincidência dos atendimentos e das visitas técnicas para reduzir os cancelamentos, sim ou não? Lá atrás, não ouvi, sim ou não? Então por que vocês não têm essa meta ainda? Posso saber? Boa pergunta, né? Legal? Então, quando você começa a trabalhar com metas em todos os setores, a verdade é que as pessoas não vão trabalhar para exercer o seu contrato de trabalho. Aquelas pessoas mais sangue nos olhos, faca na caveira, vão trabalhar todos os dias para bater metas. E aí, galera, fica muito mais fácil conquistar a lealdade dos seus clientes, ok? Então, o próximo item que eu quero ver com vocês, também falando da lealdade dos colaboradores, é a gente trabalhar os incentivos do jeito certo. Existem 2 tipos de incentivos, somente 2. Incentivos financeiros e incentivos psicológicos. Qual que é a diferença? Incentivos financeiros é o seguinte: você vai premiar as pessoas em dinheiro quando elas atingirem algumas das principais metas da sua empresa. Ok? E o incentivo psicológico é quando você vai incentivar as pessoas, não necessariamente trocar o microfone? Testando? Até o pensamento bovino ficou melhor nesse. Obrigado, produção. Muito bem. Conclusão. Incentivo financeiro é quando você incentiva pelo bolso. Ok? Já ouviram aquele ditado? Qual que é o órgão mais sensível do corpo humano? Certo? E aí é que tá. Incentivos financeiros você incentiva pelo bolso. Incentivos psicológicos você incentiva pela mente e pelo coração. Sim, pela mente e pelo coração. Agora o negócio ficou filosófico. Por quê? Muitas pessoas não se motivam por dinheiro. Posso provar para vocês? Preparados? Pergunto, quem aqui já passou pela seguinte situação na empresa? Você foi lá, criou uma meta, criou uma premiação, empolgou a galera e ninguém deu a mínima. Quem já passou por isso? Levanta a mão! Pois é. E aí você pensa, que legal, agora vai, eu criei uma premiação e o pessoal? Nem aí. Certo? Por que isso, galera? Porque é o seguinte, diferentes pessoas encontram motivação em diferentes lugares. Você vai ter pessoas que se motivam mais pelo dinheiro, e está tudo bem. E você vai ter pessoas que se motivam mais pela mente e pelo coração, e está tudo bem também. Então, na dúvida, como você vai ter pessoas dos 2 grupos, o legal é você criar os 2
tipos de incentivos. Os financeiros e os psicológicos. Porque aí você vai conseguir motivar todo mundo. Faz ou não faz sentido? Legal? Nicolas, me dá alguns exemplos de incentivos financeiros. Premiações, por exemplo. Se nós atingirmos a meta de vendas, vamos premiar a galera em dinheiro. Se nós atingirmos a meta de cancelamentos, e eu vou falar bastante com você sobre meta de cancelamentos hoje, ok? Nós premiamos em dinheiro, legal. E os incentivos psicológicos, Nicolas, me dá alguns exemplos. Aqui que vem a revolução da parada. Por quê, galera? Porque muitos de vocês talvez nunca tenham recebido um treinamento, por exemplo, de como fazer um feedback com o colaborador. Verdadeiro ou falso? Vocês já receberam um treinamento sobre como fazer feedback? Sim ou não? Já temos alguns, que legal, isso vem mudando ao longo do tempo. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas que hoje lideram pessoas em provedores de internet nunca receberam um treinamento sobre como fazer isso. Ou, por exemplo, outro exemplo de incentivo psicológico, galera. Se nós batermos a meta, por exemplo, de cancelamentos, no final do mês, nós vamos na churrascaria. Eu sou de Porto Alegre, né? Churrasco com a gente lá é barbada. Agora, você pode pagar, por exemplo, uma pizzaria, pode pagar uma ida no restaurante, uma confraternização premiada, caso a equipe atinja a meta. E por que isso é legal, galera? Pelo seguinte, você vai conseguir gerar um espírito de equipe muito forte. E se nós batermos a meta e formos na pizzaria no final do mês, vai ser uma pizza gostosa demais. Verdadeiro ou falso? Essa é a ideia. Você gera justamente o quê? Essa sinergia na equipe. Vocês já viram um time de futebol jogando? Todos vocês já devem ter visto. Cara, imagina se no seu provedor você tivesse o nível de motivação que os caras têm num campo de futebol. Pensa bem, quando a gente toma um gol, todos os colaboradores do time ficam chateados. É ou não é assim, gente? E quando a gente faz um gol, todo mundo comemora, sim ou não? Mas as pessoas comemoram quando você faz vendas na sua empresa? Sim ou não? Comemoram ou não? Já saiu um pensamento bovino aí. Estou criando bois novos. Quando hoje acontece um cancelamento na empresa, você sente que toda a equipe fica abalada? Sim ou não? 3 responderam sim, o resto ficou tudo quieto, ninguém falou nada. Pois é. Então, por que isso acontece, galera? Porque nós não geramos muitas vezes os incentivos psicológicos que nós poderíamos. Confraternizações premiadas pelo atingimento das metas. Outro exemplo muito legal, quadro de metas com acompanhamento diário. Querem ver como está crítica a situação do provedor de vocês? Se eu perguntasse para algum dos seus vendedores, qualquer um deles agora, ok? Quantas vendas faltam para bater a meta do mês? Não da pessoa, mas da equipe. Seria uma grande quantidade de pessoas na sua empresa que saberia me dizer isso? Ou uma pequena quantidade de pessoas apenas que saberia quantas vendas faltam para bater a meta no final do mês? Grande ou pequena quantidade de pessoas que saberiam? O que vocês acham? Não ouvi? Eu sou cego e surdo, viram só? Pequena. Então, pensa bem, a sua equipe hoje não sabe dizer nem quantas vendas falta para bater a meta. Será que eles vão se comprometer para bater essa meta? Sim ou não? Sim ou não? A palestra é nossa, não sou só eu que palestro aqui, vocês palestram comigo, viram que legal? Porque, galera, esse acompanhamento em quadros de metas, acompanhados diariamente, é muito importante. Inclusive, dos cancelamentos. Se você tem uma meta de cancelamentos, por exemplo, digamos que você tem hoje 150 cancelamentos no seu provedor por mês, já contando a inadimplência, aqueles abençoados que simplesmente desaparecem e não atendem mais o telefone. Pois é, esses caras, você tem hoje um total de 150 cancelamentos por mês. E aí, se todos os dias que houver um cancelamento, você ir lá e atualizar num quadro que fica no meio da empresa, todo mundo passa na frente do quadro, e você colocar a quantidade de cancelamentos que falta para estourar a meta, o que acontece? Se todos os dias você atualizar esse número, as suas metas começam a entrar na Rádio Peão. Já ouviram falar dessa rádio? Quem aqui conhece a Rádio Peão? A Rádio Peão pode ser a sua maior aliada ou sua maior inimiga. O que vai fazer a diferença se a Rádio Peão do seu provedor vai te ajudar ou vai te atrapalhar, a aumentar as vendas, a reduzir os cancelamentos, é o quanto você usa dela a seu favor. E uma forma muito inteligente de você usar a Rádio Peão a seu favor é garantir que toda a empresa saiba exatamente quanto falta para a gente atingir cada uma das metas. Porque vocês, donos, têm acesso a esses números, sim ou não? E aí todo dia você dá uma olhadinha, não dá?
Dá uma preocupada, ou pelo menos toda semana. A sua equipe não consegue fazer isso hoje, cara. Porque você não faz o acompanhamento diário das suas metas. Quando um time de futebol faz gol, todo mundo fica sabendo. Quando um time de futebol toma gol, todo mundo fica sabendo. E por isso, fica muito mais fácil de você criar uma coisa muito poderosa no seu provedor, na sua equipe, chamada sinergia. Sinergia. O que é sinergia? É uma energia onde as pessoas percebem, sentem, que elas estão trabalhando na mesma coisa. Será que hoje todo mundo no seu provedor sente que está trabalhando na mesma coisa? Ou será que as pessoas só vão para cumprir o horário, das 6 horas? É muito engraçado, né? Das 6 horas, o ponto está ali. 17h55. É ou não é assim? E aí você pensa, pô, aí você vai olhar lá no seu sistema de WhatsApp, os atendimentos. 10 clientes pedindo para cancelar. Mas deu 17h55? Ponto. Verdadeiro ou falso? Time! Eu falo isso com vocês pelo seguinte: enquanto a equipe de vocês não quiser tanto quanto vocês ver a empresa crescer, a sua empresa vai andar em círculos. Ok? Conversei com muitos provedores aqui no evento hoje. Cara, provedor que faz 200 vendas e 170 cancelamentos, cara. Conversei com um provedor ontem, com 30 mil assinantes, fazendo 500 vendas e 400 cancelamentos por mês, gente. É ou não é andar em círculo? Sim ou não? Imagina, eu tenho clientes que com 5 mil assinantes faz sobrar muito mais clientes do que esse cara com 30 mil assinantes. Eu tenho certeza que vocês também conhecem muito desse caso. Então, o segredo é incentivos financeiros para você incentivar a equipe que se motiva pelo bolso. E incentivos psicológicos para você incentivar a equipe que se motiva pela mente e pelo coração. Então, o que é motivar pela mente e pelo coração? Cara, é a sua equipe sentir a energia da empresa. É a sua equipe se sentir bem trabalhando na sua empresa. Será que a sua equipe se sente bem trabalhando no seu provedor hoje? Boa pergunta, né? Eles dizem que sim, claro, tem conta para pagar no final do mês, né? Certo? Agora, será que eles se sentem mesmo? Será que eles enxergam o seu provedor de internet como apenas mais um emprego? Ou como uma etapa indispensável do seu projeto de vida? E aí, galera, uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês é que de todos os incentivos psicológicos, tem 2 deles que se destacam. Todos são importantes, mas 2 deles se destacam muito. Um deles é o feedback constante. Eu vou explicar para vocês agora a técnica mais poderosa que eu conheço para transformar o comportamento das pessoas. Preparados? Não ouvi, preparados? Tem que acordar vocês estão dormindo, cara. Palestra depois do almoço é assim. Olha só, é o seguinte. Feedback. Uma vez a cada 30 dias, você vai fazer uma coisa chamada reunião 1 a 1. Presta muita atenção no que eu vou te explicar, porque tem muitos provedores de internet que investem milhões de reais na nossa consultoria para ouvir o que eu vou dizer para vocês agora de graça. O que é a reunião 1 a 1? É, uma vez a cada 30 dias, você reunir individualmente com cada liderado que você lidera diretamente para perguntar 2 coisas. Primeira delas, na sua opinião, eu sou o gestor e ele, meu amigo invisível aqui, estão vendo? Certo? Meu amigo invisível é o subordinado, né? Então eu sou o gestor do atendimento, por exemplo, e aqui temos o atendente. Você, Jorge, inventei o nome, meu amigo imaginário. Jorge, na sua opinião, o que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? Eu, gestor, perguntando para o meu subordinado, na sua opinião, o que eu, seu gestor, posso fazer para melhorar o meu trabalho? E no segundo momento da mesma conversa, reunião 1 a 1, dura uns 20 minutinhos, no máximo 15, 20 minutinhos no máximo, tá? Na mesma reunião, você gestor, gestora, líder, dono, dona, você pergunta para o seu subordinado o seguinte: e você? O que você pode fazer para melhorar o seu trabalho? É uma troca de feedback. E vocês não fazem isso há muito tempo. Verdadeiro ou falso? Não ouvi, falem mais alto, verdadeiro ou falso? Pois é. Então assim, ó, moral da história. Ninguém melhor do que os nossos queridos colaboradores e colaboradoras que estão com a gente todos os dias para nos dizer
no que nós temos que melhorar. Eu quero que todos vocês façam um exercício comigo. Todo mundo pega o dedo indicador, e posicione o seu indicador imediatamente abaixo do seu nariz, aqui no meio. Todo mundo, bora. Sou cegueta, mas estou vendo as mãos de vocês. Agora olha para a ponta do seu dedo. Não tem como. Mas quem está na sua frente consegue te mostrar. Entenderam a ideia? Quando me explicaram esse exemplo, eu me dei conta. Gente, fiquei 20 anos ouvindo aquela expressão, tá debaixo do seu nariz, sem entender o que significava. Pois é. Então, tem muitas coisas que sim, estão debaixo do nariz de vocês. Mas, ou por uma falta de prática, ou por uma certa insegurança, ou por não se sentir confortável ouvindo críticas, a gente não pergunta para os colaboradores como que nós poderíamos fazer para melhorar. Verdadeiro ou falso, pessoal? Pois é. E aí tem um detalhe muito importante. Para aquelas pessoas que se motivam mais pelo incentivo psicológico, poder ouvir de você o que ela pode fazer para melhorar e poder falar para você o que você pode fazer para melhorar, cara, essa pessoa não ganha o dia, ela ganha o mês inteiro se ela tiver essa oportunidade. Tem ou não tem gente carente por atenção na empresa de vocês? Sim ou não? E muito, sim ou não? Pois é. E tá tudo certo. Nós, líderes, temos que saber trabalhar com um grupo variado de pessoas, certo? Variedade de todas as características possíveis. E o fato é que se você trocar feedback uma vez a cada 30 dias com todas as pessoas que você lidera diretamente, fica muito mais fácil, muito mais rápido de você melhorar o seu trabalho e de você melhorar o trabalho da pessoa. E o melhor, ela vai ser fortemente incentivada. Porque quando o colaborador tem a oportunidade de falar para você, gestor, você, gestora, o que você pode fazer para melhorar, a gente se sente ouvido na empresa. Não se sente, sim ou não? Você, ouvindo, o seu chefe chegando para você e te perguntando, cara, o que eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? Você não se sente bem tendo a oportunidade de responder essa pergunta? Sim ou não? E se você se sente bem, será que os colaboradores de vocês também não vão se sentir? O que vocês acham, pessoal? Aí você começa a criar lealdade. Por quê? Porque nessas reuniões de feedback, você vai abrir um espaço onde a pessoa vai ser ouvida e você vai também trazer sugestões de melhoria para o trabalho dessa pessoa. Isso é uma equipe de verdade. Não um grupo de pessoas trabalhando na mesma sala, isso não é uma equipe. Uma equipe de verdade é um grupo de pessoas trabalhando pela mesma coisa, com muita vontade de melhorar, e que por mais que erre e acerte, entre mortos e feridos, né? Que trabalha junto para melhorar a cada mês. E eu não conheço uma forma mais fácil, mais simples, de você fazer a sua equipe trabalhar junto, de você fazer todo mundo se comprometer com a melhoria, do que você fazer a reunião 1 a 1. De quanto em quanto tempo vocês acham que tem que fazer essa reunião? Não ouvi? Mensal, 30 dias, muito bem. De 30 em 30 dias. Ah, mas quer dizer que eu vou ter que sentar com todos os colaboradores da empresa? Não, só com aqueles que você gerencia diretamente. Então, por exemplo, digamos que você é dono ou dona, ok? E você tem uma camada de gestores aqui, intermediária, e você tem a sua camada operacional. Parece familiar? Ok? O que você vai fazer? Você, dono ou dona, vai fazer a cada 30 dias uma reunião 1 a 1 com cada um dos seus líderes. E cada líder vai fazer as reuniões 1 a 1 com os seus liderados. Fácil ou difícil? O que vocês acharam? Quero ver fazer. Tá? E detalhe, nas reuniões 1 a 1 a cada 30 dias, você não pode discordar das críticas. Isso é o mais difícil. E também não pode matar o colaborador na sala de reunião. Entenderam? Que bom, só para deixar claro. Eu digo isso por quê, galera? Porque falta maturidade em todos nós. Isso é uma verdade que vocês precisam ouvir. Se não faltasse maturidade em todos nós não estaríamos aqui procurando conhecimento, nós não estaríamos aqui procurando network, nós não estaríamos procurando nos desenvolver. Verdadeiro ou falso? Algum de vocês trabalha numa empresa perfeita, sim ou não? Não ouvi? Pois é. Então, nas reuniões 1 a 1, você traz o time para o seu lado. Você assume o controle da Rádio Peão. E ela começa a jogar a favor do crescimento da sua empresa. As bicuinhas começam a desaparecer, as fofoquinhas, as briguinhas entre setores. Por quê? Se você cobrou, se você pediu para o colaborador, Nicolas, por exemplo, você é meu chefe ou minha chefa e você fez uma reunião 1 a 1 comigo. Ô Nicolas, o que você acha que você pode melhorar? Ah, não sei. Ah, então vou te ajudar. Eu acho que você pode melhorar
em tal coisa, sei lá, chegar no horário porque você chega atrasado, ou se dedicar mais na reversão do cancelamento, se dedicar mais nas vendas, enfim, o que for, beleza? Se eu sei que existe a reunião 1 a cada 30 dias, e eu fiz essa reunião hoje, eu sei que daqui a 30 dias eu vou ter a reunião de novo. Sim ou não? Então, se eu não melhorar no que o meu chefe ou minha chefa está me pedindo, o que vai acontecer na próxima reunião? Feedback. Certo? Ou seja, vai acontecer que nós seremos cobrados de novo, cara. Você deixa claro para os seus colaboradores e colaboradoras que a melhoria deles é tão importante para você que mês que vem você vai cobrar de novo. Faz sentido? Então, se você quer conquistar a lealdade dos seus colaboradores, da sua esposa, do seu esposo, de todo mundo, tem que ter troca de feedback. Casados e casadas, levantem a mão, por favor. Casados e casadas. Cadê os casados e casadas? Mais alto, gente, eu sou cegueta. Ok? O que acontece com o casamento se você para de ter a liberdade de trocar uma opinião sincera com o seu parceiro ou sua parceira? O que acontece com o casamento? Oi? Estão separando já. Legal. Gente, qualquer relacionamento onde você não tem a liberdade de falar o que está na sua mente, no seu coração, vai pro ralo muito rápido. E às vezes a gente deixa durar muito tempo, mas se enganando. É ou não é assim? Pois é. Com o colaborador não é diferente. Um dos incentivos psicológicos mais poderosos para a sua equipe é você sentar com eles uma vez a cada 30 dias, ouvir na opinião deles o que você pode fazer para melhorar e emitir a sua opinião sobre o que eles podem fazer para melhorar. Outro incentivo psicológico muito importante, e gente, isso aqui não é da nossa natureza se vocês pararem para olhar. A maior parte de nós começamos como técnicos. Verdadeiro ou falso? Somos ou não somos técnicos? Essa veia técnica do SPF, do BGP, do MPLS, né? Do qual meu amigo Laceira aí manja pra caramba. E, gente, vou falar para vocês o seguinte. Nossa empresa não é mais uma empresa de internet. Eu não sei se vocês se deram conta, mas ela não é. Ela era uma empresa de internet 10 anos atrás, 5 anos atrás. Mas hoje em dia, o seu concorrente pode comprar ONU no mesmo lugar que você compra. Sim ou não? O seu concorrente pode comprar OLT no mesmo lugar que você compra. Sim ou não? E o link, ele pode comprar no mesmo lugar que você compra. Sim ou não? Então, se você tentar se diferenciar somente pela internet, vai ser muito difícil. Porque hoje em dia, nós não somos mais uma empresa de internet. Nós somos empresas de pessoas. Concordam ou não concordam? É gente, cara. E vou te falar uma coisa. É nas pessoas que a gente menos investe. Verdadeiro ou falso? Pensa bem. Levanta a mão, por favor, quem nos últimos 30 dias fez um treinamento com a sua equipe de como reverter cancelamentos. Levanta a mão! Nos últimos 30 dias. Gente, 1, 2, 3, quem mais? 4 lá no fundo, quem mais? 5 de pé lá no fundo também? 6. De quantas pessoas aqui? E vocês acreditam que vocês vão conseguir reverter cancelamento sem treinamento, sim ou não? Então por que vocês não treinam? Ok? Então, vem comigo. Um outro incentivo psicológico muito importante. Visão de futuro. Existe uma grande diferença entre você trabalhar num lugar que paga o seu salário e você trabalhar num lugar que paga o seu salário, mas que além disso, que faz você querer construir uma carreira na sua empresa. Visão de futuro. O que é visão de futuro? É você deixar claro para os seus colaboradores da onde você vem e para onde você vai. Isso não está claro para os seus colaboradores hoje. Verdadeiro ou falso? Não ouvi. Verdadeiro ou falso? Pergunta para os seus técnicos. Amigão, qual que é a visão de futuro para a nossa empresa? Cri-cri, cri-cri, cri-cri. Né? Porque hoje nós não compartilhamos isso, nós não vivenciamos isso como nós deveríamos. E se você quiser ver o brilho nos olhos de qualquer colaborador, do mais mercenário, que mais gosta de dinheiro, até aquele que talvez não gosta tanto assim, ok? É você fazer a pessoa ter vontade de
participar dessa visão de futuro. Inevitavelmente, nós, empresas, tornamos a vida das pessoas ao nosso redor melhor. E se você consegue conectar um senso de propósito lá no coração dos seus colaboradores, para que o colaborador não pense assim, cara, eu vou levantar hoje e vou trabalhar para atender o telefone, ou para instalar a internet, ou para fazer suporte. Se você conseguir fazer os seus colaboradores saírem da cama, escovar os dentes, tomar banho e trabalhar, pensando o seguinte, hoje eu vou trabalhar para fazer o dia dos nossos clientes um dia muito bom, um dia muito bom. Porque se nós conseguirmos fazer um atendimento fantástico, a gente consegue melhorar até o dia do cliente. Sim ou não, pessoal? Por acaso a empresa de vocês não tem meia dúzia de técnico que vive saindo da casa dos clientes cheio de presentes? Sim ou não? Já ganharam o quê? Garrafa de uísque, o que mais? Cachaça. Ainda mais aqui em Minas, né? Que esse trem é bom demais, ué. O que mais? Beijo é foda, velho. Queijo, tá. Achei que era beijo. Eu ouvi beijo. Era queijo. Beijo não pode. Bom, moral da história. A verdade é a seguinte, eu tenho um cliente, escuta essa. Eu tenho um cliente, um técnico uma vez. Sabe o que o cliente deu de presente pra ele? Um aquário, velho. Fui lá fazer um suporte na sua casa, saí com um aquário. Desse tamanho. Legal? Vazio, óbvio, né? Se você consegue fazer os seus colaboradores se apaixonarem pela visão de futuro da sua empresa, cara, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? E eu não quero saber quantos clientes eu quero ter, isso é o menos importante. Você acha que seu técnico vai motivar porque ele sabe que daqui a 5 anos você quer estar com 50 mil clientes? Sim ou não? Não vai. Eu estou falando do impacto que você vai causar no mundo ao seu redor, do impacto que você vai levar para as milhares de famílias que você atende. Hoje em dia, principalmente quem trabalha dentro do escritório, não sente isso. Hoje em dia, quem trabalha dentro do escritório não sabe o que é a alegria de um cliente no interior, quando recebe um técnico na casa deles, corre uma lágrima e dá um abraço. Porque você trouxe internet aqui pra gente. Quem já passou, já viu isso acontecer? Pessoal, levanta a mão, quem já viu a situação dessa? É ou não é bom demais? E as pessoas não se contaminam com isso dentro do escritório porque elas não veem isso. Então, cada vez mais distantes dessa transformação que a gente gera no mundo ao nosso redor, fica mais fácil da gente enxergar a empresa como somente mais um emprego. Faz ou não faz sentido, pessoal? Então, qual que é a ideia do incentivo psicológico? É você despertar o sentimento certo nas pessoas. É você fazer elas terem orgulho do lugar onde elas trabalham. E trabalhar todos os dias não para executar a sua função, mas sim, de gota em gota, do seu jeito, transformar o mundo num lugar melhor. Se você conseguir fazer os seus colaboradores criarem esse nível de consciência, esse nível de conexão com o seu negócio, uma coisa, ou melhor, 2 coisas eu posso garantir para vocês. Uma delas é que o sol vai nascer amanhã. E a outra é que a sua empresa vai crescer muito mais rapidamente do que ela cresce hoje. Legal? Terceiro item que eu quero trazer para vocês, a meta de cancelamento. Isso aqui nós temos que entrar nas rebimbocas da parafuseta, de todos os detalhes disso aqui, porque isso é muito importante. Como é que você vai trabalhar metas na sua empresa? Você vai fazer o seguinte, de 3 em 3 meses, você vai definir 3 a 5 prioridades. De 3 em 3 meses, você vai definir de 3 a 5 prioridades. E você vai quebrar essas prioridades em metas para todos os setores. Então, por exemplo, digamos que essa prioridade aqui, deixa eu chegar mais pertinho aqui, ó. Digamos que essa prioridade aqui em cima de mim é a prioridade de, digamos que você faz hoje 150 cancelamentos por mês, e aí você vai botar a prioridade, garantir no máximo 100 cancelamentos por mês. Pô, reduzir um monte de cancelamentos, 1/3, já estava bom demais, sim ou não, time? Pois é. Então, olha só, se essa meta aqui é garantir no máximo 100 cancelamentos por mês, você vai, perdão, essa prioridade não é meta, essa prioridade é isso, você vai quebrar essa prioridade em metas para cada um dos setores. Então, por exemplo, se eu tenho uma prioridade de reduzir os cancelamentos, você vai lá no setor de suporte. Que metas que eu vou criar no suporte interno para reduzir os cancelamentos? Que metas que eu vou criar no suporte externo para reduzir os cancelamentos? Que metas que eu vou criar na cobrança? Que, aliás, a maior parte de vocês faz cobrança errado, e nós vamos falar sobre isso hoje, ok? Que metas que eu vou criar na cobrança para reduzir os cancelamentos? E, inclusive, que metas que eu vou criar no comercial para reduzir os cancelamentos? Vou fazer uma pergunta para vocês. Por acaso, na empresa de vocês, os vendedores estão ou não estão cagando para os cancelamentos? Sim ou não? Não ouvi. Sim ou não? Ah, você quer cancelar? Tá bom, senhor. Que dia que nós podemos buscar os equipamentos? Aceita uma água, um café?
né? E quando você começa a trabalhar com esse método, que é o método que a Google usa, que o Netflix usa, que o Facebook usa, que até o Tinder usa, e não venham me dizer que vocês não sabem o que é o Tinder, tá? Olha só, esse método serve para você definir e acompanhar metas. Você define de 3 a 5 prioridades, e aí para cada prioridade que você criou, você é obrigado ou obrigada a criar metas em todos os setores. E aí você começa a se fazer umas perguntas muito boas, e que vocês nunca se fizeram. Posso dar um exemplo? Estão curiosos? O que o time de suporte pode fazer para aumentar as vendas? Olha só, essa prioridade aqui a gente falou que é de cancelamentos, né? Garantir 100 cancelamentos no mês. Sim ou não? Essa aqui, digamos que é de vendas. Digamos que você faz hoje, sei lá, 200 vendas por mês, e aí você vai criar uma prioridade de, por exemplo, fazer 300 vendas por mês. Legal. Aí, em todos os setores, você tem que criar metas para chegar nessa meta de vendas. Inclusive no suporte interno, inclusive no suporte externo, inclusive na cobrança. A cobrança vai vender? Não. A cobrança vai ajudar a bater a meta de vendas. Como, por exemplo, Nicolas? Pedindo uma indicação para o cliente. Liguei para você para te cobrar. Beleza. Você falou que você já pagou o boleto ontem. E por causa do processo de compensação bancária, ainda não caiu no sistema. Faz parte do jogo. Por que no final dessa ligação, o seu time de cobranças nunca pede uma indicação para o cliente? Por quê? O cliente falou que pagou hoje, tá certo, pagou a mensalidade dele, amanhã vai conciliar. Aproveitando o seu contato, seu Nicolas, eu estava vendo aqui no sistema que você é um cliente muito importante para a gente aqui na Nicolas Net. Por acaso o senhor não teria algum amigo, algum familiar que o senhor poderia estar indicando para a gente? Até porque seria uma honra para nós receber uma indicação sua. Por que a sua equipe de cobrança não faz isso? Por 2 motivos. Porque você não criou a meta para a cobrança gerar indicações e você não criou o incentivo e nem o treinamento para isso. Mesma coisa vale para o suporte. Imagina se 15% de todos os atendimentos de suporte, telefone e WhatsApp que você faz na empresa, virassem vendas. Isso iria ou não iria ajudar muito a empresa de você? Sim ou não? O que o técnico de instalação pode fazer para aumentar as vendas? Que pergunta interessante. Imagina se o seu técnico chega lá na casa do cliente. Din-dom, din-dom. Tudo bem, seu João? Meu nome é Nicolas, sou responsável pela sua instalação hoje. Posso entrar? Obrigado. Então, seu João, antes de qualquer coisa, eu quero te dar as boas-vindas à nossa empresa. Para mim e para todos os meus colegas, é uma honra ter você com a gente. Conte sempre conosco. Combinado, seu João? Legal, cara, obrigado. Então tá bom. Conta para mim, onde que você vai usar a internet mais para que a gente possa estudar o melhor local para colocar os equipamentos? Pergunto, os seus técnicos instaladores hoje, antes de fazer a instalação do cliente, eles dão as boas-vindas para o cliente, sim ou não? Não ouvi sim ou não? E por que eles não fazem isso? Porque eles não têm a meta e não têm o treinamento. Vocês estão sentados em um monte de vendas que estão esperando para serem feitas, e vocês estão sentados em um monte de cancelamentos que poderiam ser revertidos. Verdadeiro ou falso? O que acontecia com as indicações da tua empresa? Se sempre que o técnico chega na casa do cliente para fazer a instalação, sempre, antes de qualquer coisa, seu João, eu quero lhe dar as boas-vindas à nossa empresa, tá bom? Para mim, para todos os meus colegas, é uma honra, é um privilégio ter você como nosso cliente. Conte sempre conosco. Quantas indicações vocês acham que vocês iriam fazer a mais se todas as vezes que o técnico entrasse na casa do cliente para instalar a internet, ele falasse isso, pessoal? Será que iam ser poucas ou será que iam ser muitas? O que vocês acham? Pensa assim, quando foi a última vez que entrou um técnico de outra empresa na sua casa, para instalar a internet na sua casa, e te deu as boas-vindas da empresa? Isso já aconteceu com algum de vocês, sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Ou seja, se vocês começarem a fazer isso na empresa de vocês, vocês vão ser a primeira empresa, provavelmente na vida dos clientes, que o técnico entrou na casa deles e deu as boas-vindas. Por isso que eu digo que nós não somos mais uma empresa de internet. Nós somos uma empresa de pessoas. Faz mais sentido agora, sim ou não, pessoal? Vem comigo. Então a ideia aqui é, só recapitulando, é você definir de 3 a 5 prioridades para os próximos 3 meses, e aí cada setor vai ter que ter metas
associadas a cada uma das prioridades. Se você tem uma meta de reduzir cancelamento, todo mundo na empresa vai ter que ajudar com a sua meta específica. E aí você começa a se perguntar, putz, o que o comercial pode fazer para melhorar, para reduzir o cancelamento? Talvez tenha que melhorar as vendas. Se explicar para o cliente como testar o Wi-Fi na venda, já resolveria um monte de cancelamento. Ou não? Pois é. Então, galera, essas são as perguntas que você tem que se fazer. Mas como que fica claro quais são as perguntas que você tem que se fazer? Fica claro quando você define as prioridades e alinha todos os setores com metas na mesma direção. Tá ok? Como é que é o jeito certo de você fazer meta de cancelamento? É você criar o seguinte. Digamos, voltando para o nosso exemplo da Nicolas Net, né? Nós temos aqui hoje 150 cancelamentos por mês. Nós queremos chegar em 100 cancelamentos por mês. Então, se a gente bater os 100 cancelamentos por mês, eu quero que vocês criem um incentivo, uma premiação, e pode ser uma confraternização premiada também, um evento pago pela empresa, para todo mundo do suporte interno, suporte externo, comercial, cobrança e retenção. É assim que se cria meta e incentivo de redução de cancelamentos. Não é pagando por reversão, como alguns de vocês fazem, e não é pagando por OS de suporte, como alguns de vocês fazem. Tá errado. Pergunto, se você pagar o bombeiro pela quantidade de incêndios que ele apagou, ele vai querer criar o quê? Peraí, Nicolas, quer dizer que se eu sou um bombeiro e eu sou pago por incêndios que eu crio, eu vou querer criar o quê? Porque aí tem mais incêndio para eu resolver. Sim ou não? Entenderam a cagada? Certo? E como é que se faz do jeito certo, então? Você vai criar uma meta de cancelamentos. Hoje eu estou fazendo X cancelamentos, eu vou criar uma meta que é menor que X, óbvio, né? E vamos, então, criar essa meta para todos os setores. Nicolas, mas então o pessoal da cobrança fica só com a inadimplência. Certo? Certo? Errado. Teve uns ratão que caiu no pega-ratão aí que eu vi. Ok? O que acontece? Gente, errado. Pensa. Você, provedor de internet, faz diferença para você um cancelamento de inadimplência, ou de mudança de endereço, ou de, sei lá, de qualquer insatisfação? Você perdeu o dinheiro igual, não perdeu? Sim ou não? Então, tem que debitar da meta. Sim ou não? Esse é o jeito certo de fazer. Não me separa os motivos aqui. Claro que você tem que saber os motivos de cancelamento, mas aqui você vai botar tudo num saco de gato e cada uma desses setores que estão expostos aqui serão premiados se a meta for atingida. Pelo amor de Deus, não pague o bombeiro pela quantidade de incêndios que ele apagou. Pague o bombeiro cada mês que ele conseguir fazer o incêndio não acontecer. É ou não é bem melhor? Sim ou não? Certo? Então esse é o jeito certo de criar a meta de cancelamentos. E aí, tem algumas metas auxiliares também que você tem que criar. Cara, não é só a meta de cancelamentos. Porque a gente consegue reverter a maior parte dos cancelamentos de uma forma proativa. Olha só, deixa eu voltar no funilzinho aqui, peraí. Não, funilzinho é depois. Vamos lá. Exemplos de metas auxiliares. Reduzir o tempo médio de fila ou o tempo médio de espera do suporte. Ou seja, atender os clientes mais rápido. Reduz ou não reduz cancelamento? Sim ou não? Reduzir o prazo das OS de suporte. Por exemplo, garantir que 90% das OS de suporte sejam encerradas no mesmo dia que foram abertas. Reduz ou não reduz o cancelamento? Sim ou não? Beleza. Reincidência de atendimento, mesma coisa. Você não quer o cliente ligando 10 vezes pela mesma coisa, quer resolver de primeira. Então, se a gente reduzir as reincidências, reduzimos ou não reduzimos os cancelamentos? Sim ou não? E a mesma coisa vale também para pesquisa de satisfação. Porque o melhor momento para você reverter um cancelamento é antes do cliente decidir cancelar. Então, fica esse funilzinho. Olha só. Todas essas metas vão ajudar vocês a reduzir cancelamento. Meta de reduzir o tempo médio de fila. Meta de reduzir o prazo de execução das OS, principalmente OS de suporte. Meta de reduzir a reincidência. Legal? Criar uma régua de cobrança mais eficiente. Pesquisa de satisfação. E a meta de cancelamento está aqui, só lá embaixo. Faz sentido? Porque se você impedir um monte de incêndios de acontecerem, você vai ter muito menos incêndios para apagar. Verdadeiro ou falso? Legal? Crie uma régua de cobrança mais eficiente. A maior parte de vocês faz isso errado. Olha só. Existem 2 tipos de inadimplência. Aliás, inadimplência é um problema. É ou não é? Rapaz do céu, é um baita problema. Sim ou não? Legal. Olha só. Existem 2 tipos de inadimplência e vocês têm que ter clareza sobre isso. Tem o cara que fica devendo e vai pagar quando bloquear.
Então, o remédio para esse tipo de inadimplência é o bloqueio. E tem o cliente que só vai pagar quando você ligar cobrando. Então, o que você tem que fazer? Cobrar os clientes depois do bloqueio. Por quê? Porque senão você vai estar cobrando os clientes que quando bloquear eles vão fazer o quê? Não ouvi? Eles vão pagar. 70% dos inadimplentes da sua empresa pagam quando bloqueia. Verdadeiro ou falso? Mais ou menos isso? Sim ou não? É a maioria, né? Legal? Aí tu imagina o seguinte, o que os provedores fazem hoje em dia? Eu falei com um cara esses dias, cara do céu, 20 mil assinantes. Não, na verdade ele tinha 12 mil assinantes, se eu não me engano, e ele tinha 13 pessoas na cobrança, com 12 mil clientes. Eu olhei para aquilo e pensei, alguma coisa está errada. Vamos olhar. O que eles faziam? Venceu o boleto dia 5. Eles deixavam dia 6, dia 7, no dia 8 eles já estavam cobrando, ligando para o cliente. Aí o cliente não atendia, eles estavam ligando, perdia horas e horas tentando ligar, falar, não sei o quê. Aí dava dia 15, quando bloqueava o sinal, o que o cliente fazia? O que o cliente fazia? Então a gente desperdiçou todo o tempo da cobrança. Já vou finalizar. E desperdiçamos todo o tempo da cobrança porque eu estou cobrando um abençoado que quando bloquear ele já vai pagar. E eu estou perdendo o tempo da cobrança que não vai estar tendo tempo para cobrar os clientes cujo remédio realmente é a cobrança. Porque se eu estou ligando para a maior parte dos clientes que quando bloquear vão pagar, eu fico com menos tempo para ligar para aqueles que realmente vão cancelar, mesmo depois de bloquear. Verdadeiro ou falso? Então, na sua régua de cobrança, cada parte tem que cumprir o seu papel. Cara, bloqueia o cliente o quanto antes. E tem clientes que são mais chatos com isso, advogados e tal, tudo certo. O que você faz? O cliente mais chato, mais pistola, né, que reclama sempre aí de bloqueio, de Anatel, de não sei o que, você faz o seguinte, pega esse cliente, coloca ele na régua certinha, tudo certo, da cobrança, onde o bloqueio acontece lá na frente. Mas o quanto antes você puder bloquear o seu cliente, melhor. Porque aí você descobre quem vai pagar e quem não vai. Quem você tem que ligar para realmente cobrar. O tempo da cobrança é muito precioso. Você tem 5 dias entre um vencimento e outro. Verdadeiro ou falso? 5 dias entre um vencimento e outro. Sim ou não? Então, se você não cobrar todo mundo que realmente iria cancelar, se você não cobrasse naqueles 5 dias, o que acontece no 6º dia? Brum! Vem mais um monte de cliente para você cobrar do próximo vencimento. É ou não é assim, pessoal? E aí você parece que você cobra, e a inadimplência só? Parece familiar, sim ou não? Se isso parece familiar, você precisa revisar a sua regra de cobrança, porque o bloqueio não está cumprindo o seu papel, as notificações não estão cumprindo o seu papel, e o tempo da cobrança está sendo jogado fora. 3 pesquisas de satisfação essenciais para você. Se liga só, a melhor forma de reverter o cancelamento é antes dele acontecer. Legal? Mais 5 minutinhos a gente já finaliza, beleza? Gente, o que acontece? De 3 em 3 meses, você precisa fazer uma pesquisa NPS com toda a sua base. Pergunta, de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a nossa empresa para um amigo ou colega? Quem já faz dessas pesquisas da empresa, levante a mão. Exatamente com essa pergunta. Mais alto que eu sou cegueta. Beleza, ok, pouca gente. Cara, nem 10% da nossa audiência hoje. Ok, de 3 em 3 meses, você vai fazer essa pesquisa aqui. Porque pensa bem, imagina que você não trabalha no seu provedor. Imagina que agora você é cliente. Agora, você é cliente do seu provedor. Um belo dia você teve um problema. A internet dá problema, né? Faz parte. E, ou porque o Wi-Fi no seu quarto não estava bom, ou porque você estava testando a velocidade e não chegou a velocidade que você contratou. Você estava puto com a empresa. Beleza? Um belo dia chega uma pesquisa de satisfação no seu WhatsApp. Você responde 2 perguntas bem rapidinho, manifestando a sua insatisfação. No dia seguinte, te ligam dessa empresa, te dão o melhor atendimento que você já recebeu e resolvem o seu problema. Você cancela ou não cancela a internet? Sim ou não? Não ouvi. Cancela ou não cancela? Ninguém quer cancelar, cara. Ah, que ótimo, vou para uma fidelidade do novo provedor. Que ótimo. Seu cliente não quer cancelar. Ele quer resolver o problema. Só que eles não ligam para o suporte. O seu cliente acha que você tem uma bola de cristal e você fica olhando lá. Ah, a internet do João não está funcionando. Vou ligar para ele. O seu cliente acha que você é assim ou não? Pesquisas de satisfação são essa bola de cristal. Porque você descobre quais clientes estão prestes a cancelar antes mesmo deles cancelarem. Não fica mais fácil de reverter o cancelamento? Sim ou não, time? Bem mais fácil. Legal? Pós-OS.
no final de cada ordem de serviço, no encerramento, fazer uma pesquisa, e pós-atendimento, no final de cada atendimento, fazer a pesquisa. E o mais importante não é fazer as pesquisas, tá? Fazer as pesquisas não vai te trazer resultado nenhum. O que traz o resultado de verdade é você resolver os problemas. Se a sua equipe estiver sempre resolvendo os problemas antes do cliente decidir cancelar, fica muito mais fácil reduzir os cancelamentos. Outra coisa, tenha um recrutamento de alto desempenho no seu provedor. Recrutamento! Hã? Mas não era cancelamento a palestra? Pois é, mas quem é que reverte os cancelamentos na sua empresa? São as? Não ouvi, são as? Então, toda vez que você tem na empresa uma pessoa medíocre que você quer mandar embora, e você não pode mandar embora porque não tem quem substituir, você vai ter mais cancelamentos do que você deveria. Verdadeiro ou falso? Já passaram por isso? Quer mandar o Zezinho embora, mas não tem quem fazer o trabalho dele? Sim ou não? Com uma certa frequência, né? Sim ou não? Porque o setor de recrutamento de vocês não está adequado. Gente, eu recomendo para todos vocês que tenham pelo menos uma ou duas, no mínimo 2 pessoas no recrutamento, com cada uma fazendo de 50 a 100 entrevistas por mês. O mínimo que eu sugiro de verdade nas nossas consultorias são 100 entrevistas, não é 100 currículos. Aí eu já vou ler o que está na cabeça de vocês agora. Ai, mas é que na minha cidade não dá. Ai, é que o Nicolas não conhece a minha realidade. Eu só adivinho, viram só? Eu tenho cliente em cidade de 20 mil habitantes que faz 100 entrevistas por mês. Para isso, você tem que receber uns 250, 300 currículos por mês. Ai, mas é que na minha cidade não dá. Gente, depois de ajudar mais de 1.200 provedores nesse país, todos eles em algum momento me disseram isso. Nicolas, não dá. Ah, não dá, né? Dá sim. Só que você tem que melhorar a forma como você anuncia, como você recruta. E o mais importante é você fazer entrevista de emprego quando você não tem vagas abertas. Hã? Como assim? Fazer entrevista quando não tem vaga? Claro, porque se tu fizer a entrevista só quando tu tem vaga, o teu processo seletivo sempre vai ser feito correndo. É ou não é? Sim ou não? E você não encontra as melhores pessoas, por quê? Você fez o processo seletivo correndo. Sim ou não? Mas se o seu time de recrutamento está sempre recrutando pessoas, mesmo quando você não tem vaga, daí quando surgiu uma vaga de técnico, já tem 5 técnicos, que já fez entrevista, já fez teste prático, já validou as referências profissionais, não fica mais fácil contratar essas pessoas? Sim ou não? Essa é a importância do recrutamento. Beleza, galera? Pelo menos 2 recrutadores na empresa e pelo menos 100 entrevistas por recrutador por mês, ok? E se vocês não sabem como fazer isso, passem no nosso stand que a gente ajuda vocês, não tem problema. E para finalizar, treine muito a sua equipe, que é o que vocês menos fazem na empresa hoje. Verdadeiro ou falso? Ouvi uns falsos aí, que legal. Fico feliz quando eu escuto falso para essa pergunta. Porque, gente, não tem como você fazer uma tropa de elite sem fazer o que todas as tropas de elite fazem. Qual que é a diferença de uma tropa de elite para uma tropa que não é de elite? Não ouvi. Treinamento e seleção, tá? Não é qualquer um que entra para o BOP. Verdadeiro ou falso? Moral da história. Treinamento é uma peça importante. Eu sugiro que você faça pelo menos 4 treinamentos por mês no seu provedor de internet e de maneira prática. De maneira prática. O que é isso? Um faz o cliente, o outro faz o atendente, simula o cancelamento. Nicolas Netti, Carlos, bom dia, com quem eu falo? Bom dia só para você, eu quero cancelar essa merda dessa internet. É ou não é mais ou menos assim? Certo? Então, você consegue preparar as pessoas para essas situações, se você treinar elas. Enquanto você não treinar a sua equipe pelo menos 4 vezes por mês em como reverter cancelamento, como fazer venda, como fazer upgrade, você vai estar sentado ou sentada em cima de muitas vendas que poderiam estar acontecendo. Legal? Comercial, suporte interno, suporte externo, cobrança e retenção e time de instalação. Esses times aqui, gente, não tem desculpa. Aí o que está na sua cabeça? Ai, mas eu não tenho tempo para fazer treinamento. Você tem tempo sim. É só uma questão de administrar melhor o seu próprio tempo. Legal? Resumindo, o que nós vimos hoje, galera? Para você conquistar a lealdade dos clientes, tem que primeiro conquistar a lealdade dos colaboradores. Tem que fazer com que os seus colaboradores enxerguem menos a sua empresa como um emprego e mais como uma peça importante do seu projeto de... Não ouvi? Projeto de vida. Muito bem.
Para isso, incentivos financeiros e incentivos psicológicos. Um deles incentiva pelo bolso. E o outro pela mente e pelo coração. Muito bem. Criar a meta de cancelamento do jeito certo. Mas é só a meta de cancelamento que eu tenho que criar, sim ou não? Não. Temos que criar as metas auxiliares. Por quê? Muito melhor do que apagar mais incêndios é fazer com que menos incêndios sequer aconteçam. Outra coisa, criar uma regra de cobrança mais eficiente em que você só ligue para quem mesmo depois do bloqueio não pagou, ok? Depois, fazer pesquisas de satisfação, pós-OS, pós-atendimento e NPS com toda a base a cada 3 meses, ter um time de recrutamento de alto desempenho e treinar muito a sua equipe. Beleza, pessoal? Certo? Aí eu pergunto para vocês, os cancelamentos do seu provedor podem ou não podem esperar? Sim ou não? Não ouvi. Podem ou não podem esperar? Sim ou não? Chances são que não. Beleza? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho de consultorias, treinamentos, software, nós temos diversas soluções completas que já ajudam mais de 1.200 provedores no Brasil a reduzirem cancelamentos. Inclusive, quem passar no nosso stand vai receber um mapa mental com exemplos de metas para você usar em todos os setores. É só pegar do mapa mental, aplicar nos setores da sua empresa, tá ok? Nosso stand, pessoal, saindo aqui do evento à esquerda, no primeiro corredor, saindo aqui à esquerda, é só olhar para a esquerda, você já vai nos ver, tá bom? Quero agradecer para todos vocês a atenção de todos nesse belo evento e, precisando de ajuda para reduzir os cancelamentos, passem ali no nosso stand, que vai ser um prazer ajudá-los. Muito obrigado e um ótimo evento a todos.